Galera, simbora para mais um vídeo BPR por aqui com as últimas do Vozão e comentando também sobre esse caso do Sport Recife, né, cara? O clube vai sim ser punido pelo STJD, já saiu notícia sobre isso, a gente tem comentado, né, essa barbaridade, esse crime que rolou lá em Recife contra jogadores do Fortaleza, muitos machucados e uma revolta entre todos os torcedores, entre todas as pessoas aí que acompanharam esse caso e sim vai ter punição e eu vou explicar os motivos e o porquê que eu acho também que tem que ter realmente a punição ao clube, tá? Por mais que a gente veja muitos torcedores do esporte, até em comentários aqui no BPR, em nossos últimos vídeos, falando que nada a ver, não tem que punir o clube, eu acho uma completa loucura, e aí vamos bater um papo sobre isso, tá? O Ceará foi beneficiado aí também na Copa do Brasil, cara. Um detalhe interessante vai rolar aí, porque o Cruzeiro foi eliminado, você vai entender por quê, e vamos trazer outras notícias também que envolvem o Vozão desse vídeo mais curto, nesse Giro BPR. Se você gosta desse tipo de vídeo diário que a gente faz aqui gravado, mais curto, deixa o like, cara. Deixa o like, comenta aqui se você quer que a gente continue. E quem puder, seja membro do BPR. A partir do plano Time Pai D'Égua, você entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Beleza? Vamos lá. Primeiro, falar sobre essa questão do esporte. A gente já tem comentado em outros vídeos, né? Tudo que envolve esse crime que rolou lá em Recife, de agressão, de violência contra o ônibus do time do Fortaleza, e finalmente o STJD decidiu punir o esporte e ele jogará a Copa do Brasil e Copa do Nordeste com portões fechados, tá? E aí foi horas depois da Procuradoria do STJD pedir que os jogos do esporte como mandantes sejam de portões fechados, o tribunal acatou a requisição e puniu a equipe pernambucana. A gente tinha falado sobre isso na live da manhã, né? Que havia essa denúncia, e aí finalmente o tribunal acatou, e nesse caso jogarão aí partidas pela Copa do Brasil e pela Copa do Nordeste com portões fechados. Acredito que seja uma punição preventiva, né? Já que rolou isso, já que é recorrente, e aí, né, atentaram contra a vida de jogadores do Fortaleza, João Ricardo, Dudu, Tite Brits, Sacha, Gonzalo Escobar, todos atingidos e feridos nesse apedrejamento, jogaram bombas no ônibus, enfim, todo mundo está sabendo do que rolou. E, cara, tem que ser, é como eu falei no último vídeo, não é uma questão, não é um fato isolado, não é algo que aconteceu pela primeira vez. A gente que torce Ceará sofre com isso também, quem torce Bahia sofre com isso também. Imagina, o torcedor do Ceará e o torcedor do Fortaleza nunca tiveram tão unidos quanto a um propósito, né? Acabar com essa violência que estes torcedores de organizada aí do esporte têm cometido. Ano passado a gente sofreu na final da Copa do Nordeste aqui no Castelão, com eles quebrando o Castelão, jogando cadeiras em torcedores do Ceará, agrediram torcedores comuns do Ceará também lá em Recife no jogo de volta. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Então, cara, como é recorrente e como o clube não faz nada em relação a isso, porque a gente não vê. Chegou para alguém aí alguma ação efetiva do clube para acabar com essa violência da torcida deles? Não, né? Então que haja punição ao clube, tá? Por mais que foi fora do estádio, não tinha muito o que o clube fazer naquela circunstância, mas, cara, já é algo recorrente, é algo que ninguém aguenta mais, é algo que você olha para um jogo Ceará Esporte, você sabe que vai ter confusão, vai ter violência. Nem no Clássico Rei tem isso aqui, cara. Isso aqui é um absurdo dos absurdos, tá? Então tem que ter sim esse tipo de punição. O esporte que pode até ser um adversário do Ceará na Copa do Nordeste, pode na Copa do Brasil, também pode, mas é mais difícil, né? Depende do sorteio, depende aí de passar de fase, eles estão ainda na primeira fase, e enfim, é muito mais difícil. Mas na Copa do Nordeste pode ser sim um adversário novamente nas fases finais, como aconteceu ano passado, que foi o adversário da final da Copa do Nordeste. Então, que haja assim punição, deve ser ainda apreciado, deve ser ainda julgado e aí ser determinado, né, o tempo de punição, o quanto vai ser punido o esporte, mas alguma coisa tem que acontecer e que aconteça com efetividade. E claro, muitos torcedores do esporte vão falar, pô, mas acontece às vezes com o time do Sudeste e não rola nada. Que tenha também, tá? Que seja uma punição pesada para o esporte nesse caso, mas que seja uma punição pesada também para outros times, como o Santos, que para mim foi um absurdo. Fizeram o que fizeram quando foram rebaixados ano passado, quebraram o estádio, botaram terror na cidade, quebraram carro de jogadores, foi o caso até do carro do Mendonça que passou aqui, e levaram 6 jogos de punição só. 6.
O Ceará levou muito mais por menos, né? Naquela confusão contra o Cuiabá. Então a gente sabe que eles pesam mais para o Nordeste, sim, e eu entendo, né, a revolta em relação a isso, mas não isenta o esporte desse caso, tem que ser punido, e quando algum time lá do eixo também fizer alguma coisa desse tipo, também tem que ser punido de forma severa, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Beleza? Ó, vamos falar de Copa do Brasil, será sendo beneficiado aí com a eliminação do Cruzeiro, galera. Por quê? O Cruzeiro que papocou pro Souza, da Paraíba, cara. Que beleza, hein? Copa do Brasil é legal, assim, essas primeiras fases por conta disso. Quando não é o nosso time, é muito bom, tá? E o Cruzeiro papocou pro Souza. E como a terceira fase, que é onde o Ceará começa, né, na Copa do Brasil, é feito sorteio nessa fase, o Ceará que estaria no pote 2 vai para o pote 1, tá? Então, no sorteio não vai enfrentar os times que vêm da Libertadores, os times melhores ranqueados. O pote 1 é feito baseado no ranking e com a eliminação do Cruzeiro abre espaço para o Ceará nesse pote 1 e aí vai enfrentar times do outro pote, certo? Vai ficar assim no sorteio da terceira fase, então o Ceará não vai enfrentar times que vêm da Libertadores, times que já estão também na terceira fase igual o Vozão, beleza? Ficou legal assim, né? E a gente fica de olho, né, nesses jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Tivemos outras zebras, o Remo papocou pro Porto Velho também no primeiro jogo. O Coritiba, cara, o Coritiba foi eliminado por Águia de Marabá. Veja bem isso, viu? Até tem um tweet que eu achei graça, a galera curtiu pra caramba aí, o Águia de Marabá tirando onda com o Guto Ferreira. Guto Ferreira, que é treinador lá do Coritiba, acho que deve ter sido eliminado em outra situação também pro Águia, né? Ele falou, vote sempre Guto Ferreira, falou aí o Águia de Marabá através de suas redes sociais. Da próxima vez eu pago sua hospedagem, almoço, jantar e passagem de avião e tal, tirou essa onda. Uma Águia de Marabá que passou de fase em cima do Coxa. E o Águia de Marabá também, né? Rival aí do Fortaleza em muitos anos de Série C, grandes tempos, né? Grandes momentos aí que a gente acompanhou também, tá? Bom, galera, Copa do Brasil fica para depois, né? A gente vai esperar passar a primeira e segunda fase para estrear nessa competição, mas Copa do Nordeste continua. Teve já o começo de rodada da rodada 4 nesse meio de semana. O Ceará só joga na quarta-feira contra o ABC. E teve um jogo interessante que foi Vitória e Náutico, um empate, um tropeço do Vitória dentro de casa, que deixa o Ceará ainda no G4. Bom resultado, ou seja, com a vitória contra o ABC na quarta-feira que vem, pode, quem sabe, né, o Vozão chegar à liderança do Grupo A, tá? Óbvio, depende também do CRB, que vai jogar contra o Bahia, uma pedreira, né? Se eles tropeçam, e tropeçar é muito forte, né? Porque o Bahia é favorito, mas se o CRB não ganha do Bahia e o Ceará vence o ABC, o Ceará assume aí a liderança, provavelmente com um empate, eu não sei, né? Com o empate tem a questão de saldo de gol, mas se eles perdem, o Ceará vence, o Ceará assume a liderança e mais do que isso, tenta aí se consolidar nesse grupo A da Copa do Nordeste. O Ceará que tem a melhor defesa até então, né? Só levou um gol, mas tem um dos piores ataques, né? Só fez 2 gols, nenhuma derrota até então. Que o Ceará vença na quarta-feira. A gente vai estar acompanhando tudo que envolve esta partida. Tá bom, galera? Tem muita coisa rolando também sobre o Ceará, questão política que a gente até já pontuou na live mais cedo, mas depois a gente vai tentar entender o que é que está rolando para explicar em outros vídeos para vocês, mas por enquanto é só, tá? Bom fim de semana a todos, deixa o like no final do vídeo, compartilha. Quer entrar no nosso grupo de membros, seja membro, tem um botão aqui abaixo ou na descrição desse vídeo. A partir do plano Time Pai Deg, você entra lá no nosso grupo do Zap. Beleza? Bom fim de semana a todos, se cuidem, até mais. Nesse fim de semana tem mais conteúdo para vocês. Bora, Vozão, bora.